Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, dentro do quadro do estudo das obras de Amélia Rodrigues. Estamos estudando Primícias do Reino e estamos agora a investigar o capítulo 8, A Apelante Cananita. Como habitualmente fazemos, Amélia Rodrigues deixa no rodapé da primeira página de cada capítulo referências com respeito a escritos evangélicos que visem contextualizar a história que será abordada no capítulo. Então nós vamos compulsar o que Mateus nos diz no capítulo 15, versículos 21 a 28, na Bíblia de Jerusalém, intitulado Cura da Filha de uma Mulher Cananeia. Jesus, partindo dali, retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. E eis que uma mulher cananeia daquela região veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, nada lhe respondeu. Então os seus discípulos se chegaram a ele e pediram-lhe: Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela, aproximando-se, prostrou-se diante dele e pôs-se a rogar: Senhor, socorre-me. Ele tornou a responder: Não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Ela insistiu: Isso é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é tua fé. Seja feito como queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. A Bíblia de Jerusalém coloca aqui alguns comentários. Um dos comentários mais interessantes é assim: quando Jesus disse: Não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. É uma assertiva que choca, saindo da boca de Jesus. E é exatamente isso que a Bíblia de Jerusalém diz. Jesus deve se ocupar com a salvação dos judeus, filhos de Deus e das promessas, antes de cuidar dos gentios, que aos olhos dos judeus eram apenas cães. O caráter tradicional dessa imagem e a forma diminutiva atenuam nos lábios de Jesus o que esse epíteto tinha de desdenhoso. É interessante, porque não era com essa forma doce, ternurosa, que os judeus se referiam aos gentios. Era de uma forma bem mais arrogante, prepotente e com desprezo. Bom, nós estamos aqui de uma das passagens mais célebres do Evangelho. Nós temos a figura do paganismo, que, logicamente, se nós compreendemos a mensagem de Jesus, nós entendemos que Jesus veio para todos. É lógico que havia um preparo especial do povo hebreu, de acordo com os conceitos monoteístas, de amar a Deus acima de todas as coisas e cumprir os mandamentos, conforme a lei de Moisés, já os colocava numa condição especial de dar frutos. E é interessante porque quando Jesus vai falar da parábola da figueira seca, da parábola da figueira que secou, dentre outras ocorrências no Evangelho, ele vai justamente se direcionar para este público, para este povo que já tinha condição de dar frutos e que, na verdade, ainda só dava folhas. Aqui nós estamos diante, então, dos cananeus, e Amélia Rodrigues vai explicar a origem sírio-fenícia, e eles reuniam povos que cultuavam o paganismo, ou seja, que cultuavam muitos deuses, o politeísmo. E ela dá alguns exemplos. Os povos cananeus mesclaram-se com os invasores que se misturavam a Moloque, Baal, Tanit e os deuses do Egito e da Hélade. É interessante porque na abordagem de Jesus, como ele diz que veio para o povo escolhido de Israel, e Amélia Rodrigues vai fazer esse comentário,
Na verdade, ele dava aqui um espaço para que os apóstolos, inclusive, se colocassem como intercessores do pedido da mulher, a fim de que ela fosse atendida. A Bíblia de Jerusalém coloca um comentário dizendo que a fala dos apóstolos, incomodados com a insistência daquela mulher, era no sentido que ela fosse atendida logo e não necessariamente despachada a pontapés. Nenhum de nós tem dúvida da mensagem de Jesus. Como a gente tem, até no capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei, mas dar de cumprimento, nós sabemos que Jesus vem após a primeira revelação, justamente devido a esse solo já preparado. Mas o que fazer com os gentios, que tinham a necessidade da salvação, de conhecer a vida eterna, de também mudar a conduta? Jesus veio para os espíritos que queriam iniciar a sua jornada redentora. Então, é um contrassenso em relação às mensagens e os ensinamentos do Cristo pensar que ele desdenharia de alguém. Em tudo em Jesus há um grande aprendizado. E de certa forma, Jesus queria testar a fé daquela senhora, para saber se realmente havia uma resolução interior e uma vontade fidedigna de pedir a cura da sua filha, de pedir a intercessão do Messias, ou se ela buscava pura e simplesmente um milagre. E no momento em que ela exorta Jesus, Senhor, socorre-me, Amélia Rodrigues vai dizer, eram patentes a dor e o desejo que a sua filha verdadeiramente fosse curada. Eram inegáveis. Ela tinha uma extrema confiança no Messias. E uma fé como essa, muitas vezes, ele não viu entre os próprios eleitos. E aqui, o ar de deboche e de ironia, se referindo aos gentios como cães, me refiro aqui ao farisaísmo, na linguagem adocicada de Jesus, colocando a palavra no diminutivo, tenta amainar a repercussão desse epíteto. E dando uma lição, Jesus mostrava que ninguém está excluído do reino, que o seu reino de fato era para todos. E a piedade fraternal deveria estar incutida nos corações de todos os que querem seguir verdadeiramente a doutrina do Cristo. E vai dizer Amélia Rodrigues, aquele diálogo instituía a humildade como pedestal para a redenção humana. O poder de uma súplica humilde e bem sentida, verdadeiramente sincera. É verdade, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas dos seus senhores. E aí Amélia Rodrigues vai dizer, naquele gesto de aparente indiferença, Jesus anelava tocar o coração dos amigos, que todavia não intercederam a favor da sofredora. Exalando misericórdia, o rabi à distância expulsou o espírito obsessor da jovem mediunizada. E aí Amélia vai se lembrar da cura do filho do centurião. Senhor, podeis curar o meu filho à distância, assim como eu dou ordens aos meus soldados? Vai-te daqui para lá e eles vão, assim também convosco. Se disser, cura-te, será curada. E Jesus chega a comentar com seus apóstolos, uma fé como essa não tenho visto. E uma das lições mais importantes, Jesus plantava no coração dessa mulher a semente de uma fé que frutificaria em terreno fértil. Não que ele houvesse simplesmente atendido o seu pedido, mas porque ele recobriu de significado, fazendo-a perceber a sua importância para o reino divino, que ela não seria esquecida e o seu pedido não foi desprezado, assim como nós. Que nós possamos viver a doutrina espírita através das nossas ações e da forma como nós tratamos os nossos semelhantes, para não excluir ninguém, a fim de que eles vejam sentido na fé que nós temos, não pelas palavras que proferimos, mas pela transformação moral que ela é capaz de operar em nós. É isso, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.